Bom, então, boa noite. Hoje a gente começa mais uma aula de desenho de estrutura do quarto sobre do oitavo ProEja. Vou apresentar a minha tela para vocês e gostaria que vocês falassem se estão conseguindo visualizar, tá? Vou começar a apresentar aqui agora. Estão conseguindo ver? Sim. Pronto, então, desenho de estrutura, né? Quarto sub e oitavo ProEja. Então, vamos lá. Eu tinha falado para vocês, né, o que é que a gente precisava lá, quais eram as fases do projeto de estrutura, tá? E hoje eu vou começar para vocês com a fase que se chama, né, a primeira, só lembrando, né, a primeira fase se chama do recebimento, a segunda, concepção, a terceira, análise estrutural, a quarta, projeto, ou dimensionamento estrutural, quinta, detalhamento estrutural e a sexta, a entrega do projeto, né? Então, vamos lá, né? O recebimento, a gente já viu vários tópicos em relação a ele, que é como você recebe, o SPT e tudo mais, os ensaios que você vai pedir ao seu cliente, o tipo de estrutura que você vai fazer, né? E a segunda fase, ela se chama de concepção. O que é a concepção, né? A concepção estrutural. É você definir como será a sua estrutura e pré-dimensionar os elementos estruturais e seus comportamentos. Então, o que seria isso? Né? O que, seria isso aqui? Seria, por exemplo, né? Imagina aqui que a gente tem uma arquitetura, né? Qualquer. Então, eu tenho aqui uma arquitetura. Eu vou desenhar aqui rapidamente para vocês, tá? Algo bem simplificado, para que vocês entendam o conceito do que a gente está fazendo. Então, eu tenho aqui a arquitetura, aqui eu tenho a janela, tá? Aqui eu tenho a porta, e assim sucessivamente. Então, o que é a concepção da estrutura? A concepção da estrutura é eu fazer isso aqui, ó. Tá? Aí eu chegar e dizer aqui, ó. Eu vou ter um pilar aqui, e esse pilar ele vai ficar nessa direção. E o tamanho desse pilar aqui, ele vai ser, por exemplo, de 14 por 30. O que é 14 por 30? Esse 14 por 30 é justamente o tamanho, é a seção do pilar. Ele vai ter 14 centímetros aqui de altura e 30 centímetros de largura. Então, eu fazer minha concepção da estrutura é isso aqui, né? Por exemplo, eu chego aqui, né, e coloco esse pilar aqui, 14 por 30, venho aqui, ó, coloco outro pilar também, né, de 14 por 30, aqui outro pilar de 14 por 30, e assim sucessivamente. Coloco meus pilares aqui nesse sentido. Então, isso aqui é fazer a concepção da estrutura, é eu dizer onde vai ter os elementos estruturais, tá? E qual vai ser o pré-dimensionamento, o tamanho desses elementos estruturais aqui. Por quê? Né? E perceba o seguinte, isso daqui é a parte mais difícil, isso aqui é uma parte assim, que depende exclusivamente da capacidade do projetista em fazer isso aqui, porque as outras partes, elas podem ser automatizadas. Como assim, professor? Por exemplo, quando eu recebo um projeto de arquitetura, eu vou lá e defino, né, onde vai estar os pilares. Não existe uma regra geral para como vai ser feito aquele projeto de arquitetura, né? E as outras partes, né, as outras partes de conta, elas podem ser automatizadas. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, por exemplo, pode ser que eu projete essa estrutura aqui com pilares de 14 por 30, né, nessa direção, e pode ser que outra pessoa, ela projete uma obra desse jeito aqui, ó. Ela vai lá e coloca, não, eu quero botar mais um pilar aqui de 14 por 30, e eu quero
colocar mais outro pilar aqui também, tá? Desse tamanho. Então, ou seja, de quem é a decisão de fazer isso aqui? A decisão de fazer isso aqui é do projetista. O projetista é quem aloca aqueles pilares lá, de acordo com as características do projeto que você tem, de acordo com a experiência deles, tá? E existem, né, diferenças significativas entre isso e isso aqui. E pode ser que tenha outra pessoa que diga, que chegue aqui e diga, ó, não, eu não quero mais isso aqui, eu quero colocar um pilar aqui no meio, né? Outro pilar aqui no meio. Então, percebam que aqui, né, somente nessa questão de locação de pilares, eu já posso ter diversas disposições aqui diferentes, tá? Então, cada projetista, ele pode projetar uma estrutura de maneiras diferentes, tá? Então, nessa arquitetura aqui simplificada, eu já mostrei para vocês uma, duas, três maneiras. Existem infinitas maneiras de eu colocar os meus pilares ali. Ah, professor, e o que é que muda? Né? O que é que mudaria? Por que eu poderia colocar um pilar de um jeito ou de outro? Né? O que é que mudaria nisso aqui? Então, vamos lá, voltar para o problema inicial da gente. E eu vou dar para vocês aqui duas alternativas da gente calcular que vão, né, tornar elementos estruturais com comportamentos diferentes e projetos estruturais com características também extremamente diferentes. Veja bem, se eu pego, por exemplo, isso aqui, né, um cômodo lá que eu quero fazer, um cômodo qualquer, e eu coloco 4 pilares aqui, ó, eu vou lá e coloco 4 pilares, o que é que acontece? Veja bem, quando eu tiver lá em cima, né, eu coloco esses 4 pilares, aqui vai ter uma laje lá em cima, essa laje ela vai servir como uma laje de cobertura, e essa laje ela precisa, além dos pilares, das minhas vigas, né, que vão ser os elementos que vão estar nesse sentido, para estar apoiando, né, para estar apoiando essa laje, transmitindo a carga ali para os pilares. Ó, então, essa linhazinha que eu estou fazendo aqui, eu estou indicando que eu tenho as minhas vigas, aqui o eixo das minhas vigas, onde tem essas linhazinhas daqui, ó. Então, eu tenho aqui 4 linhas, né? O que é que acontece aqui, né? Se eu fizer um corte e olhar isso aqui de lado, ó, olhar isso aqui de lado, eu vou ter esses 2 pilares e eu vou ter essa viga aqui representada por essa linha, tá? Essa daqui vai ser uma situação. Se eu agora fizer uma segunda opção de projeto estrutural e colocar aqui, em vez de 2 pilares em cada alinhamento, eu colocar 3, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui as minhas linhas de eixo, tá? Passando aqui. Então, o que é que acontece? Ó, eu vou tenho aqui 3 pilares, tá? Passando aqui e aqui. Eu tenho minha vida, tá? Todo mundo conseguiu compreender isso aqui? 2 formas diferentes de eu calcular. Tranquilo, gente? Eu tenho essa opção, que eu vou chamar de opção 1, e tenho essa segunda opção aqui, que eu vou chamar de opção 2. O que é que vai acontecer? Prestem bem atenção, ó. Uma estrutura, né, uma estrutura reticulada, uma viga, o que mais... Deixa eu só ver se eu acho uma régua aqui para ficar melhor de explicar para você. Uma régua aqui. Eu não estou achando, não. Mas o que é que acontece? Uma estrutura, tá? Se vocês imaginarem que vocês têm, por exemplo, uma régua aí na mão de vocês, e vocês pegarem ela e fletir ela nessa direção,
tá? Vocês fletirem ela em uma direção dela, né, na menor direção dela, pegar ela e fazer assim, o comportamento dela vai ser totalmente diferente se você pegar ela nessa direção e fazer assim. Ou seja, uma régua é um ótimo exemplo, né, porque é um elemento bem fininho e que tem uma altura significativa, de que o que interessa na resistência de uma viga, para a resistência à flexão dela, né, é a altura. Perceba que uma régua, se você tem... Deixa eu ver se eu acho uma aqui, rapidinho, gente. Estava com uma aqui agora. Bom, não achei não, mas eu vou usar essa agenda aqui como exemplo, tá? Se eu tenho essa agendazinha, eu seguro ela aqui, coloco uma carga, ó, olha como ela se deforma. Agora, se ela tiver nesse sentido aqui, se eu colocar uma carga aqui, ela não se deforma de jeito nenhum. Então, o que é que acontece, ó? E pense o seguinte, né? O que é que isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar, a gente, né? Vocês já viram resistência dos materiais, já tem uma ideia de comportamento de estrutura. E uma das coisas que mais influenciam nisso é justamente o vão, né? Por exemplo, se eu pego isso daqui, né? E tenho esse vão aqui todinho, ó, só o apoio está aqui, o outro aqui, quando eu apertar aqui, ele flete bem rapidinho. Agora, se meus apoios eles estiverem aqui mais perto, ele não vai com tanta facilidade. Então, ou seja, quanto maior for o vão entre os apoios, né? No caso, quanto maior for essa distância de um apoio para o outro, ó, essa distância aqui de um apoio para o outro, mais essa minha viga aqui ela vai sofrer. Então, o que é que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso, né, eu coloquei aqui mais ou menos o mesmo tamanho, mas na realidade, quando eu for fazer o projeto aqui da minha estrutura, nesse primeiro caso, as minhas vigas, né, a minha viga, ela vai precisar ser uma viga alta, né, vai precisar ser uma viga alta. Em consequência, né, de eu só ter dois pilares também, os meus pilares, eles vão precisar ser pilares também com valores mais significativos de tamanho, né? Porque veja só, esses pilares aqui, ó, eles vão precisar ser pilares maiores. Porque veja só, né? O que é que acontece aqui? Essa minha laje, ela descarrega nessa viga e metade da carga vai para esse pilar, metade da carga vai para esse pilar. Então, esses pilares, ó, eles vão precisar ser pilares grandes, né? Com vigas grandes. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Digamos que a seção transversal desses pilares, elas precisariam ser aqui, ó, de 20 por 40, tá? Então, cada pilarzinho desse aqui precisaria ser de 20 por 40, porque eu tenho a carga total aqui dividida em 4 pilares. Em contrapartida, nessa segunda opção, o que é que acontece? A gente consegue ter pilares menores, né? E perceba bem, ó, esses dois da ponta, eles ainda podem ser menores do que... Eu vou colocar eles mais finos aqui para dar uma ideia melhor, né? Ó. Esses dois pilares daqui da ponta, eles vão poder ser pilares menores do que esse aqui do meio, né? Do que esse aqui do meio. Né? E a minha viga, em contrapartida, ela precisa ser uma viga bem menor do que a viga do primeiro caso. Vamos analisar aqui por quê? Por conta do seguinte, ó.
Primeiramente, né, esse pilar aqui e esse, eles vão ser os pilares mais carregados, né, da edificação. Se a gente pegar aqui uma linha de influência, uma área de influência, toda essa área daqui, ó, ela vai ser dividida para esse pilar e esse. Enquanto que esses dois pilares vão dividir essa área e esses outros dois vão dividir a área que sobra. Então, esse pilar aqui, ele fica com mais ou menos a carga desse daqui, ó, que era somente dividido, né, para dois lados. Então, esse daqui vai precisar ter uma seção maior, né? Esse daqui ela vai precisar ter uma seção maior do que a seção que a gente estava imaginando, né? Porque o comportamento de carga dele é diferente, ó, né? Vão precisar ser, por exemplo, né, os mesmos pilares com seção de 20 e 40. Em contrapartida, esses pilares aqui, eles podem ser menorzinhos, né? Eu vou botar, por exemplo, de 14 por 30. Por quê? Porque o carregamento deles é menor. E essa viga aqui, né? Essa viga daqui, ela tem uma altura, vamos colocar aí uma altura, por exemplo, igual a 40 centímetros, ou igual a 700 centímetros, tá? Enquanto que essa daqui, ela teria uma altura, por exemplo, igual a 30 centímetros. Ah, professor, como é que o senhor chegou nesse valor da altura da viga? Existe uma regrinha básica que diz o seguinte, ó. Isso aqui é uma regra, assim, bem básica, tá? Tem outros fatores que afetam no tamanho da viga, na resistência e tudo mais. Deixa eu colocar uma linha reta aqui, ó. Se você pegar essa viga aqui, pegar o vão dela, tá? O que é o vão que a gente chama? É a distância entre um apoio e outro. Então, essa viga daqui. Essa viga, ela já tem, ó, 3 apoios aqui, né? Então, ela tem 2 vãos, né? O vão A e o vão B, né? Então, se a gente pegar, ó, aqui na indicação de cota, então imagine que aqui a gente tem 6 metros, tá? E imagine que aqui a gente tem 2 vãos de 3 metros. O que é que acontece? Se vocês perceberem, aqui eu coloquei o valor de 60 centímetros, aqui eu coloquei o valor de 30 centímetros, né? Então, 6 metros, essa altura daqui, a altura da viga, como eu mostrei para vocês, é uma régua, né? A régua, quando ela está assim, ou então essa própria cadernetazinha aqui da gente, ó, ela tem uma base muito grande, mas a altura é muito pequena, ó. Ela vai refletir muito. Então, a gente percebe que essa influência da largura, ela é insignificante. Da mesma forma aqui, ó, a largura dela é muito pequena e a altura é grande. Mas a gente percebe que ela não flete, ou seja, essa contribuição daqui ela é insignificante também. O que interessa para a gente é a altura. Então, a principal característica de uma viga vai ser essa altura daqui, tá? Vai ser essa altura, que ela é, né, assim, isso aqui não é uma regra que deve ser estrita, mas isso aqui é uma boa aproximação, que a altura da viga deve ser 10% do vão. Então, ó, eu vou colocar essa observaçãozinha aqui para vocês, tá? A altura da viga, ela é igual a 10% do vão. Então, pronto, gente, eu queria comentar isso aqui com vocês, porque eu vou passar uma atividade, tá? Uma atividade para vocês, para que a gente já comece a ir andando com essa disciplina, que ela vai ser uma disciplina de projeto, eu quero que vocês aprendam realmente a projetar. É importante que vocês sigam o que eu vou passando para vocês ao longo das aulas, porque essa disciplina eu vou acompanhando vocês durante esse projeto. E assim, quem for perdendo o passo a passo, pode ser que fique para trás, tá? Eu não sei qual é o problema que está acontecendo lá no Classroom, quando eu estou pedindo para que vocês entrem lá e vocês não estão conseguindo ver o link. Eu sempre acesso com um link fixo que fica lá no Classroom. Mas eu vou me lembrar aqui de toda vez que eu for pedir para todos vocês entrar na sala, eu passar o link pelo WhatsApp. E o pessoal que também já entrou na sala, né, ajuda os colegas, tá? Hoje eu queria dar essa aula rápida com vocês aqui, para que a gente pudesse, pelo menos, começar a entender como é um projeto estrutural. Mas eu vou passando esse passo a passo, vou passar esse passo a passo para vocês lá no Classroom,
E a partir da próxima aula eu já quero que todo mundo tenha feito a primeira atividade que eu vou colocar lá, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, e se não, boa noite, a aula da gente se encerra agora, tá? Boa noite, professor. Muito entendi bem. Pronto. Beleza, valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Um abraço.